Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução de mais uma questão de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like neste vídeo, caso você goste do conteúdo. A combustão incompleta do carbono responsável pela produção de monóxido de carbono é difícil de ser realizada isoladamente em um calorímetro. No entanto, o ΔH deste processo pode ser calculado, sabendo que temos aqui a reação do carbono-grafite mais o oxigênio, formando dióxido de carbono. E temos aqui também o ΔH dessa reação, a energia que é liberada nessa combustão. Além dessa reação, temos aqui uma reação onde o monóxido de carbono reage com o gás oxigênio, formando dióxido de carbono e formando aqui essa entalpia, variação de entalpia de menos 566 kJ por mol. O exercício quer que a gente determine o processo de carbono-grafite mais oxigênio formando monóxido de carbono. Então, vamos lá, vamos entender essa questão. Primeira coisa, o exercício, ele quer saber um ΔH dessa reação aqui. Ele quer saber o seguinte: qual que é a variação de energia, né? Qual que é a energia que é liberada ou energia que é absorvida, por exemplo, para formar monóxido de carbono a partir de grafite. É isso que o exercício está pedindo para a gente. Por que que não dá para fazer isso experimentalmente? Porque o carbono que vai fazer a reação ali para produzir monóxido de carbono, muitas vezes ele reage com oxigênio e produz dióxido de carbono, como por exemplo essa primeira reação. O carbono mais o oxigênio pode formar CO2. Então vai ter uma variação de energia que ela é calculada na prática, mas a variação de energia da prática pode ser uma variação de energia também ali considerando o dióxido de carbono formado. Então, como a gente só quer saber dessa reação de baixo, a gente vai precisar utilizar a lei de Hess para descobrir a variação de entalpia dessa reação por meio da variação de entalpia das duas reações que temos em cima. E como que nós podemos fazer isso? Eu vou tentar montar, é tipo um quebra-cabeça, mas esse aqui vai ser simples porque a gente só tem duas reações. Usando essas duas reações aqui, ó, vamos tentar separar elas assim, vou botar em duas caixinhas. Essa daqui eu vou chamar de reação 1. E essa que está ao lado aqui, essa do monóxido de carbono com O2 formando CO2, a gente vai chamar ela de reação 2. Você vai olhar a reação 1 e a reação 2 e vai tentar montar essa reação, que é a nossa reação alvo, né? A reação que a gente quer descobrir o ΔH, ok? Como assim eu vou montar essa reação a partir das duas, professor? O que que é isso? Olha só, nessa reação aqui, eu tenho carbono grafite nos reagentes, não tem? Em alguma das duas reações, a gente tem carbono grafite, na 1 ou na 2? Na primeira. E ele está nos reagentes. Ele está da mesma forma que ele aparece aqui, no caso, a nossa reação alvo, a reação que eu quero montar. Então, a primeira reação, como a gente tem carbono grafite igualzinho esse aqui que está na reação que eu quero montar, eu vou copiar a primeira reação do jeito que ela está. Vou colocar o carbono grafite mais, eu estou copiando igualzinho, ó, O2 produzindo CO2. Eu só esqueci de colocar o gasoso aqui, né? Vou pôr CO2 gasoso. E isso aqui tem um ΔH de quanto? O ΔH1 ele é igual a menos 394 kJ. Beleza. Na reação 2, agora você vai observar o oxigênio. Eu tenho um oxigênio aqui, eu tenho um oxigênio aqui e eu tenho um oxigênio aqui. Aqui eu tenho um pequeno problema, que é o seguinte: eu tenho quantidades de oxigênios nas duas reações, na 1 e na 2. Então, eu não vou utilizar nenhuma dessas. Eu vou pular, por enquanto, o oxigênio. É mais fácil você olhar as substâncias que aparecem em uma delas apenas. Tá? Por exemplo, o monóxido de carbono ele aparece aqui ó, na reação alvo. Ele não está na reação 1, mas ele aparece na reação 2. Então, eu vou usar o monóxido de carbono agora para entender o que eu tenho que fazer com a reação 2.
Eu não ia usar o oxigênio porque ele está nas duas reações, e aí ele pode causar uma confusão, tá bom? Então entenda que eu pulei ele por isso. O monóxido de carbono, ele aparece... Ah, desculpa, eu acabei marcando o dióxido aqui, você deve estar notando na reação 2. O monóxido de carbono na reação 2, na verdade, ele está aqui no reagente, ó. Aquele que eu tinha marcado antes era CO2, é só o CO que eu preciso. Só que eles estão na mesma quantidade? Eles estão certinho, igualzinho? Primeiro que na reação 2 ele está no reagente. E aqui na reação alvo ele está no produto, já está diferente. Segundo que na reação 2 ele é 2 vezes a quantidade do que eu tenho na reação alvo, que é a que eu quero ter. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai inverter a reação 2. Eu vou copiar ela, mas invertida. O reagente eu vou colocar no lugar do produto e o produto eu vou colocar no lugar do reagente. Porque se eu fizer essa inversão, o monóxido de carbono agora vai estar no produto igual à reação que eu quero montar. Mas tem mais uma coisinha. Como ele está 2 vezes maior do que a quantidade que eu tenho aqui, eu vou dividir também essa reação 2 por 2. Porque aí esse 2 aqui de coeficiente vai virar 1, vai ficar igualzinho que está aqui. Olha só, então vamos lá, passo a passo. Primeira coisa, eu vou pegar a reação 2 e vou inverter ela. Eu vou colocar um sinalzinho aqui, ó, que quer dizer que eu estou invertendo a reação. E depois eu vou ter que dividir essa reação por 2. Então, eu vou deixar o sinalzinho de divisão aqui também. Só para a gente lembrar. Esse sinalzinho não quer dizer nada em química, tá? Só para a gente lembrar. Invertendo a reação, eu vou colocar então assim, ó. Começo com CO2. Ah, professor, mas era 2 CO2. Vai deixar 2 aqui? Não. Eu vou deixar 1 apenas. Mas já já eu falo dos coeficientes. Ah, vamos colocar do jeito que está. Por enquanto, vou pôr 2. Produzindo 1 de O2 mais 2 de CO. Pronto, eu só inverti por enquanto. Agora eu vou dividir por 2. Esses coeficientes vão cair pela metade. Ó. O 2 vai virar 1, o 1 vai virar meio e o 2 vai virar 1. Então, aqui vai ficar 1, 1 sobre 2 e 1. Pronto, agora eu inverti e dividi por 2. O que eu vou fazer com o ΔH? O ΔH que eu tenho dessa reação, eu vou inverter ele. Olha só, o ΔH ele é menos 566, ele vai ficar mais 566. E também vou dividir por 2. Então, a gente inverte esse valor que fica mais 566 e a gente vai dividir isso por 2. O que vai ficar quanto? Metade de 66 é 33. Metade de 500 seria 250, né? Então, seria 382, 283, né? Então, se você quiser confirmar aqui, ó, vai dar 6, 16, 5. É isso mesmo. 283. Esse 283 positivo, por que positivo? Porque eu inverti a reação. Então, o sinal do ΔH inverte. Porque se uma reação direta é endo, a inversa é exotérmica e vice-versa. Então, aqui eu vou ter um ΔH de 283 kJ. Observe, então, que agora eu tenho o ΔH da reação 1 aqui e o ΔH da reação 2 vai ser esse daqui, tá? E agora a gente vai somar essas equações para ver se a gente conseguiu formar a equação alvo, aquela que eu queria produzir. O que eu tiver igual de um lado e do outro da equação, a gente corta. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 1 mol de CO2. Lá na reação 1, eu tenho 1 mol de CO2 lá em cima. Eu corto. Ah, professor, mas aqui você tem 1 mol de CO2 também. É porque eu copiei errado, né? Agora que eu tô vendo, ó, era 2CO, não CO2, né? Eu vou tirar esse O daqui, pessoal. Eu tinha copiado errado. Quando eu inverti a reação, depois eu dividi por 2, mas esse CO aqui acabei sendo induzido a colocar um CO2 aqui sem querer. Agora, tem mais alguém que é igual? Bom, a gente tem oxigênio, né? Eu tenho 1 mol de oxigênio aqui, ó, nos reagentes e meio no produto. Eu vou cortar o meio com o meio do que eu tenho no reagente. Vai me sobrar no lado dos reagentes meio mol, porque eu tinha 1, né? Cortei meio, então vou ficar com meio mol de O2.
O que que sobrou para a gente então? No reagente sobrou carbono, grafite, meio mol de O2, ó, carbono e meio mol, e no produto sobrou o CO, CO aqui. Então, a nossa equação, o que eu vou copiar aqui embaixo é carbono, grafite, mais meio mol de O2, produzindo 1 mol de monóxido de carbono, 1 mol de CO gasoso aqui. Então, conseguimos montar a equação, só que está faltando agora calcular o ΔH, né? Que é o que o exercício quer, ele quer saber o ΔH desse processo. O ΔH dessa reação vai ser o ΔH1 mais o ΔH2. Eu vou somar esses valores de variação de entalpia que eu tenho ali. Como um é negativo e o outro é positivo, eu vou acabar fazendo uma subtração, né? 394 com o 283. O de baixo aqui é positivo e de cima é negativo. Então, a gente vai subtrair. 4 menos 3, 1. 9 menos 8, 1. 3 menos 2, 1. Olha só, deu menos 1, né? Menos 111 quilojoules. Esse é o valor do nosso ΔH dessa reação. Então, a variação de entalpia vai ser igual a menos 111 quilojoules. Dá só uma conferidinha aqui nos meus cálculos, né? Mas acredito que é isso mesmo. Ele estava pedindo o ΔH, é que não tem alternativa, a questão aberta, né? Vamos dar só uma olhadinha para ver se não tem nenhum erro. Aqui eu tinha menos 394 mais 283, tá certo? 4 menos 3, 1, 9 menos 8, 1, 3 menos... É isso aí mesmo. Então, chegamos aqui no nosso ΔH da reação. Espero que você tenha gostado da resolução deste exercício de química e compreendido passo a passo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link dos cursos do Estuda Mais. Precisando de aulas particulares de química, você pode entrar em contato comigo pelo número que fica na descrição. Desejo bons estudos e até uma próxima aula.